Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mitutoyo. Eu sou a Gabriela. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês me darem um retorno no chat, se vocês estão conseguindo ver a minha tela, a minha imagem, e se o áudio está ok para vocês, tá bom? Em breve a gente já vai começar. Bom, novamente, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Mitutoyo. Obrigado, pessoal, que deu o retorno aí para mim pelo chat. Vamos começar, então. Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre a nova novidade da Mitutoyo, que é a crista Apex V. Caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem estar mandando no nosso chat, tá? Tem um pessoal do nosso suporte aqui técnico que vai estar respondendo algumas perguntas e eu também vou tentar responder algumas perguntas no final. Caso a gente não consiga responder todas, depois a gente vai deixar o contato no final para vocês mandarem qualquer dúvida que tenham para a gente responder depois, tá bom? Bom, vamos começar então. Novamente, eu sou a Gabriela, faço parte aqui do time da Engenharia de Aplicação da Mitutoyo, né? Hoje eu vim falar com vocês sobre uma novidade aqui da Mitutoyo, que é a crista Apex V, né? Não foi só a cor da tridimensional que mudou, tá? Ela também tem algumas novidades, né? E eu vou estar apresentando para vocês quais são essas novidades que a crista Apex V vai estar trazendo para a gente. Primeiro, vamos começar a falar um pouquinho sobre a grande variedade de modelos que essa linha tem, né? A série crista Apex V. No total, são 21 opções de tamanhos de máquina para atender peças de pequeno, médio e grande porte, né? Então, a gente está falando de máquinas que possuem um eixo X de 500 até 2.000 milímetros. Isso atende grande parte do nosso mercado. Conforme a gente varia o tamanho, né, do equipamento, também vai variar a exatidão, né? Mas essa linha Apex V, ela mantém uma exatidão até para grandes máquinas, como uma máquina que tem 1.600 milímetros de X, 4.000 milímetros de Y e 1.200 milímetros de Z. A gente está falando de uma exatidão que começa com 3,3 microns, né? Então, é uma exatidão bem apertada, mesmo para máquinas de grandes dimensões. Também atende medição de diferentes tipos de peça, né? Então, a gente está falando de uma máquina que pode medir peças de embalagem, como garrafas, tampas, moldes, funções farmacêuticos, matrizes, peças automotivas variadas, desde o virabrequim, o bloco de motor, vários tipos de peças que a gente pode medir com esse equipamento. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre as novidades específicas da crista V, né? Então, vou começar a falar um pouquinho sobre a nova escala. Essa tridimensional, ela possui uma escala absolute, né? O que seria isso? É uma escala que não vai contando incremental, ela vai contando, cada encoder, cada posição tem sua identificação. Então, essa é uma tecnologia que era presente apenas nos instrumentos, né? E agora a Mitutoyo está trazendo para esses dimensionais, e isso traz uma série de novidades também, de benefícios, para quando a gente está trabalhando com a tridimensional. Como, por exemplo, quem tem tridimensional sabe que toda vez que a gente liga, a gente tem que referenciar os três eixos, o X, o Y e o Z. Isso a gente chama de home position. Com essa nova escala absolute que a crista Apex V possui, ela não precisa fazer o home position. Ela não perde o referenciamento quando a gente desliga o equipamento, né? E caso ocorra, por exemplo, uma queda de energia, uma colisão que necessite de desligar a máquina, mesmo assim o equipamento não vai perder o referenciamento. E também é uma escala que é muito mais resistente à sujeira. Ela foi desenvolvida para uso em chão de fábrica, num outro modelo que a gente possui, e foi aplicada na crista Apex V, trazendo bem mais resistência a algumas partículas de sujeira que podem estar presentes no ar e acabar interferindo na medição da tridimensional. Com essa escala, a crista V é um pouco mais resistente também a essa parte de sujeira. Ela também tem um novo controlador, né? Esse novo controlador, que é o C480,
Ele também traz algumas novidades, né? Ele traz mais recursos para a movimentação da programação. Ele também agrega na tridimensional esse 3D Active Scan. Como vocês podem ver aqui, quem possui sensor de medição de arraste com o SP25 sabe que quando a gente vai medir, fazer medição de topo por arraste, o sensor ele acaba sofrendo um pouco mais de resistência, porque não é o ideal de fazer esse tipo de medição com o sensor de arraste. O ideal, geralmente, é inclinar o sensor. Com o 3D Active Scan, vou até voltar o vídeo para vocês poderem ver, né? A tridimensional ela consegue medir normalmente, mesmo sendo uma medição de arraste por topo, né? Então, vocês podem ver aqui que, mesmo sem nenhum obstáculo, ela faz a medição de forma rápida, e mesmo a gente colocando aqui uma moeda no caminho do sensor, ele vai continuar fazendo a medição normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, ele mantém a velocidade e a precisão da medição. Ele também tem maior durabilidade, né? Porque ele possui algumas ventoinhas para climatizar melhor o controlador e acaba protegendo contra a umidade. E ele também é preparado para trabalhar enviando os dados da máquina, do sensor, para o Condition Monitor, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Também já é um controlador preparado para trabalhar com uma eletrônica de multissensor, né, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente, mas ele já está preparado para essas duas condições. Uma outra característica da Crystal Apex V é que ela faz a compensação de temperatura em tempo real. Esse sistema ele permite realizar medições de 16 a 26 graus Celsius. Como vocês podem ver aqui no gráfico, né, mesmo com a variação de temperatura, a máquina se mantém dentro da exatidão especificada de catálogo e na calibração, né? Isso é possível de fazer porque na máquina a gente tem vários sensores espalhados nos eixos, né? E também a máquina já vai com esses dois sensores, que são sensores que vão controlar a temperatura da peça para poder fazer essa compensação em tempo real. É um equipamento que também já está preparado para atender a várias normas e diretrizes nacionais e internacionais, como, por exemplo, a NR12, né, que é bem conhecida do pessoal que trabalha na parte de segurança em equipamentos e máquinas, né? Além dele ter ele já é fácil de conectar em dispositivos adicionais de segurança, como, por exemplo, uma cortina de luz para evitar que alguém adentre o espaço da máquina enquanto ela está trabalhando. Então, a máquina ela tem esse borne, como vocês podem ver aqui na imagem, que é justamente para fazer esse tipo de comunicação com esses dispositivos adicionais de segurança. Um outro detalhe também é que a máquina ela possui esse botão de emergência nos joysticks. E esses botões de emergência, para atender a NR12, eles, uma vez acionados, eles desligam completamente o equipamento. Isso tudo para estar de acordo com a norma NR12 e atender todas essas diretrizes que vocês podem ver aqui. Como eu falei, né, a máquina ela possui um multissensor que está preparado para trabalhar, um controlador, desculpa, para trabalhar com multissensor. Mas o que seriam esses multissensores? São alguns sensores que agregam algumas aplicações específicas na tridimensional, além daquele padrão de medição por contato. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o laser, né, para medição sem contato. Às vezes eu tenho uma peça que, quando eu vou medir com o SP25 ou com o TP200, se eu encostar, ela vai deformar. Ou, às vezes, eu preciso fazer uma leitura de toda a minha superfície e eu se eu fosse fazer levantamento por contato, pegando vários pontos, eu levaria muito tempo. Então, a gente tem o laser, né, que faz essa varredura, gera vários pontos em pouquíssimo tempo. A gente também tem o multissensor de rugosidade, que agrega na tridimensional a medição de rugosidade. Então, com esse sensor, a gente consegue fazer aquelas medições básicas de rugosidade, que é o mesmo sensor, o sensor Surf Test Probe é o mesmo sensor utilizado nos nossos rugosímetros SJ210 e 310.
Um outro multissensor que a gente também tem é o Quick Vision Probe, né, que é para medição por imagem também na tridimensional. Então, essa máquina, essa série de máquinas, elas já estão preparadas para trabalhar com essa tecnologia. Elas não precisam de um retrofit na parte eletrônica para fazer esse tipo de comunicação. Elas já vêm preparadas de fábrica para trabalhar com esses 3 multissensores. Uma outra novidade também do controlador dessa máquina é que ele também já vem preparado para trabalhar com cabeçote 5 eixos, o PH20, né? Geralmente, os outros modelos de máquina, quando a gente precisava fazer esse tipo de adaptação, a gente precisava fazer todo um retrofit da eletrônica da máquina. Com a Crista Apex V, não precisa. Ela já vem preparada também para trabalhar com o cabeçote 5 eixos PH20. Deixa eu dar uma olhadinha agora no chat, se já tem alguma dúvida. Acredito que por enquanto não. O Geraldo e o Nelson estão monitorando aí, né? Então, continuando o nosso webinar, como eu falei, a Crista Apex V, ela vem com um novo controlador que vai permitir várias coisas legais, né, durante a medição, inclusive trabalhar com esse sistema Smart Measure System. É um sistema para ajudar a visualizar os dados da máquina. Ele é composto de 3 softwares. Então, começando aqui com o Status Monitor, é um software gratuito, ele já vem com o mCosmos desde a versão 4.3, né? E ele serve para fazer um monitoramento em tempo real e remoto da operação e utilização da minha tridimensional. Então, ele vai monitorar, por exemplo, como vocês podem ver aqui na imagem, o tempo de ciclo, o tempo que está ocioso, o tempo de preparação, se a minha máquina está em manutenção, quanto tempo ela ficou parada, porque às vezes eu tenho mais de uma tridimensional e eu sempre tenho um gargalo de medição. Talvez não é que eu precise de um outro equipamento, talvez eu só não esteja sabendo administrar o tempo de utilização das minhas tridimensionais. Então, o Status Monitor, ele permite que eu monitore todo o ciclo de utilização da minha tridimensional. Isso pode ser utilizado para planejamento de produção, para automação. E uma outra vantagem é que, às vezes, eu tenho, por exemplo, na minha planta, lá na minha fábrica, mais de uma tridimensional espalhada pela minha fábrica. Eu consigo, do meu computador, do meu notebook, olhar como que está o status, se a máquina está trabalhando ainda, se ela já terminou o ciclo que eu tinha colocado. Então, eu consigo ter uma visualização em tempo real de como que está o trabalho naquele dia das minhas tridimensionais. Um outro software que faz parte do sistema Smart Measure System é o MeasureLink, que é o nosso software de gerenciamento de dados, que traz várias ferramentas que vão auxiliar na melhoria da qualidade e produtividade do processo. Além de também de ajudar também nessa parte de rastreabilidade. O legal do MeasureLink é que, uma vez que a gente configura o mCosmos e o MeasureLink, automaticamente a máquina já vai mandando os dados, tanto os dados de medição como os dados de tolerância, e você já tem em tempo real os valores. Um outro software também que faz parte desse Smart Measure System, o terceiro, é o Condition Monitor. Ele ainda está em desenvolvimento, mas a intenção é que ele vai monitorar as informações importantes da máquina. Ele vai criar um diário de bordo para checar a saúde do equipamento. Isso é importante porque, às vezes, eu tenho uma tridimensional na minha fábrica, eu dependo dela para aprovar meu processo de fabricação, e pode ser que o motor esteja chegando no final da vida útil, o sensor esteja chegando no final da vida útil, e para evitar que eu tenha uma parada repentina, que eu tenha que fazer uma manutenção corretiva, eu posso monitorar algumas informações que vão me permitir que eu me prepare para uma parada preventiva. Então, um exemplo, os sensores, a vida útil, a gente controla a vida útil dos sensores pela quantidade de toques dele. Mas o metrologista, ele não fica lá do lado contando quantas vezes o sensor tocou na peça durante o programa. Também tem alguns sensores que são controlados pela quantidade de vezes que eles foram trocados no rack. Então,
Com o Condition Monitor, eu consigo monitorar todas essas informações e ir vendo como é que está a vida da minha tridimensional. E às vezes eu já consigo até planejar. Quando eu for fazer uma calibração, já faço a calibração, já faço a manutenção, já troco toda a parte que eu preciso trocar e deixo a minha tridimensional ali 0 bala para trabalhar por mais 1, 2, 5, 6 anos. Aproveitando que a gente está falando dessa parte de softwares, né? Gostaria de lembrar vocês que em janeiro a gente lançou a nova versão do mCosmos, a versão 5.0. O software que vai trabalhar junto com essas tridimensionais. E ele está cheio de novidades. Está com um designer novo, inspirado no Microsoft Office, está com um novo gráfico de elementos medidos, está com várias novas funções, como função de pesquisa de elemento por nome ou tipo de cálculo, nova função para construir pontas customizadas, né? Para quem não conseguiu assistir lá em fevereiro o webinar de lançamento desse software, entra lá no nosso canal do YouTube. Lá você vai achar não só esse webinar sobre o mCosmos, mas também todos os webinars que a gente fez até o momento. Inclusive esse que vocês estão participando agora, daqui a uns dias também ele vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Existem algumas aplicações, algumas funções que vão ajudar a aumentar a produtividade da utilização da tridimensional. Uma delas é o Quick Launcher, né? O Quick Launcher está disponível no mCosmos desde a versão 4.3 também, e ele é muito legal porque ele ajuda a inicializar de uma forma rápida e fácil o programa de medição. Então, como vocês podem ver aqui, o operador consegue, através de uma imagem ou um código, ele só clica no ícone e automaticamente a máquina já vai abrir, o software já vai abrir o programa e começar a rodar. Legal também que ele também dá um status de como que está o programa de medição. Como vocês podem ver aqui, ó, essa primeira peça está ok, essa daqui está um amarelo, quase saindo para fora ali da medição, e a terceira peça está fora de tolerância. Só que ele também dá um status de erro. Então, eu consigo ter uma resposta rápida de como que está também o programa de medição. Um outro acessório bem legal para trabalhar com as tridimensionais é os nossos sistemas de fixação modular EcoFix, né? Ele é um acessório opcional para agilizar a medição. Então, a gente tem vários kits, né? Que eu posso ter um receiver preso no granito da minha máquina e eu venho só com uma peça já montada na plaquinha, como vocês podem ver aí na imagem, e já posiciono a minha peça e só dou o start, né? O legal é que, se futuramente mudar alguma característica da minha peça, ou eu precisar mudar a peça que eu estou medindo, eu consigo desmontar e montar a fixação dessa nova peça, como se fosse um Lego. A gente tem vários kits, né, para atender diversas aplicações que vocês tiverem. A Mitutoyo também tem a estrutura de serviços, né, para atender toda a região do Brasil. Então, a gente tem técnicos regionais espalhados pelo Brasil, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em toda a região sul, Manaus. A gente dá suporte técnico remoto presencial e a gente também tem aqui em Suzano o nosso laboratório que é acreditado RBC, que também faz calibração de padrões, equipamentos, instrumentos e também realiza medição de peças. Inclusive, uma das máquinas que são utilizadas para fazer as medições das peças é uma Cristal Apex V. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra um pouquinho mais para vocês poderem visualizar a nova tridimensional. Eu vou pedir para vocês me darem um ok se vocês estiverem escutando o áudio e vendo o vídeo, tá bom? The new Crista Apex V coordinate measuring machine from Mitutoyo is designed for today's smart factory with faster measurements, higher accuracy, and advanced information to assist production management. Available in a range of sizes, the Crista Apex V CMM focuses on speed and versatility, providing highly accurate measurements for small to large size workpieces of any shape. Measurement cycle times are radically reduced by employing 3D active, high-speed scanning techniques for complex workpieces. Mitutoyo's newly designed Absolute Digimatic Scale, or ABS, is incorporated into the Crista Apex V, and not only provides faster measuring cycles and flexibility, but also improved durability for harsh environments.
In addition, the Crista Apex V series offers multi-sensor flexibility with a range of vision, laser, surface finish and scanning sensor technologies. The new design provides unification of the overall Mitutoyo brand and introduces Mitutoyo Smart Measuring System, or SMS, a combination of technologies that leverage the capabilities of the Internet of Things and Industry 4.0 to provide visualization of data, allowing preventative maintenance and improved productivity. Combined with the latest version of Mitutoyo's MeasureLink software, manufacturing process information is centrally managed to maximize productivity and reduce defective products by collecting and analyzing data in real time. The Crista Apex V CMM from Mitutoyo. Então, como vocês puderam ver aí, é uma máquina toda desenvolvida e pensada para o aumento da produtividade no processo de medição. Bom, depois de 2 anos, né, finalmente a pandemia está quase acabando, se Deus quiser, e a gente vai estar em maio na FEMEC. Eu deixo aqui o convite para que vocês possam participar, né, se vocês forem lá, passem no stand da Mitutoyo, que vocês vão poder ver não só a Crista Apex V, mas vários dos nossos equipamentos para as diversas linhas, desde tridimensional, parte de durômetros, medição por imagem, perfil de rugosidade, forma. Vocês vão poder ver tudo lá. A gente ficou 2 anos preparando para poder ir. Agora, finalmente, a gente vai conseguir. E a gente está preparando algumas aplicações bem legais para vocês poderem ver as nossas máquinas trabalhando. Então, fica aqui o convite. A feira vai ser de 3 a 7 de maio. E a gente espera ver vocês lá, tá bom? Também deixo aqui o meu contato, né? Caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês queiram ver um pouquinho mais dos nossos equipamentos, né? A gente está localizado aqui em Suzano, na rodovia Índio Tibiriçá, né? E nós estamos à disposição caso vocês queiram ver o equipamento, ou uma demonstração, ou receber um orçamento, tá bom? Só entrar em contato com a gente, e-mail, telefone, celular, que também é WhatsApp, e o nosso ramal, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou permanecer um pouquinho mais aqui também no nosso chat, e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da nossa nova novidade, Crista Apex V.